boa noite, caros telespectadores. Esta semana ficou marcado pelo debate sobre a regionalização no Parlamento, onde infelizmente o diploma não foi aprovado porque o PSV não quis para que a regionalização fosse aprovada. Por isso mereceu o voto abstenção da sua bancada, tendo alguns dos seus deputados votado contra. Isto é uma derrota, claro, para Cabo Verde, porque os cabo-verdianos esperavam a regionalização, os cabo-verdianos estavam a contar com essa reforma estruturante para o país, para que possa levar um desenvolvimento harmonioso para todas as ilhas de Cabo Verde. Mas, infelizmente, o diploma chegou ao Parlamento, se calhar numa má altura. Má altura, primeiro, porque o PSV está a passar por uma crise interna profunda, onde o partido consegue apresentar 3 sentidos de votos, por exemplo, na sessão passada. Uns votaram a favor de alguns artigos, a maioria absteve e ainda teve outros que votaram contra. Isso mostra que a líder do PSV não está a conseguir governar a sua bancada e o seu partido, mas também o PSV votou contra porque o PSV é um partido que definiu como metas, por exemplo, para as próximas eleições autárquicas, ganhar apenas 8 das 22 câmaras municipais. Vale recordar que neste momento apenas tem 2 câmaras municipais. Com este resultado e com estas previsões, o PSV já sabe de antemão que iria perder a esmagadora maioria das regiões administrativas que iam a votos em 2020. Sabendo disso e para não correr risco de tomar 3 derrotas consecutivos, autárquicas, regionais e legislativas, o PSV preferiu jogar pelo seguro e disputar apenas as 2 eleições, fixando uma meta que a priori sabe que vai perder, porque 8 das 22 câmaras municipais é uma derrota na mesma, mas seria uma derrota minimizada. Isso mostra também que o PSV preocupa apenas com os seus interesses muito particular, com os seus objetivos, não estão preocupados com as ilhas, não estão preocupados com o desenvolvimento de Cabo Verde. Trouxeram um conjunto de argumentos falaciosos para não aprovar o diploma da regionalização. Primeiro, a questão da ampla reforma do país, que o PSV em 15 anos não fez nenhuma reforma estruturante, vale aqui recordar, por isso não é agora que o PSV vai propor reformas estruturantes para o país. Mas quais eram essas reformas? O PSV sugeriu a extinção dos municípios, sem a consulta prévia desses municípios. Isso o PSV sabia de antemão que não era possível. Outra das reformas que o PSV propôs, sem explicar como, é a redução do número de deputados. Mas se nós estamos numa democracia representativa, como é que o PSV vai propor que os cabo-verdianos simplesmente reduzam o número dos seus representantes, sem explicar como e sem explicar onde vai fazer essa redução? Isso para dizer que o PSV simplesmente estava contra a regionalização, não queria aprovar desde o início. O PSV, por exemplo, passou vários anos a dizer que é contra a regionalização, mas não tinha apresentado nenhuma proposta. Quando o anterior líder do PSV disse que o PSV deveria ir ao debate, o PSV apresentou uma proposta que pouco ou nada diferia da proposta apresentada pelo governo. E, mesmo assim, o PSV fez pouca socialização do seu documento, quase não socializou com ninguém, fez uma sessão aqui na praia, salveiro mais uma em São Vicente, não se falou mais no assunto. E agora, chegando ao Parlamento, optaram por votar contra e tentar ali culpabilizar o governo para a não obtenção do consenso, que também é uma falácia, porque muitos dos deputados do PSV, alguns que votaram a favor na votação na generalidade, votaram porque na altura também o PSV estava a enfrentar uma crise interna na bancada, uma crise profunda na bancada, com a eleição para um novo líder parlamentar, e os deputados do grupo que não apoiou o candidato oficial, alguns abandonaram a sala, alguns votaram contra, e houve um post até no Facebook de um dos deputados a dizer que, por desaforo, enfrentaram a líder do PSV para mostrar que ela não manda. E depois de consumado, provaram que a líder não manda. Depois eles voltaram atrás e também optaram por abster e acompanhar a bancada. É uma derrota para Cabo Verde. Infelizmente, o país não vai ter a regionalização dessas. Esperemos que nas próximas eleições os cabo-verdianos tirem eleições, que deem uma maioria confortável para o novo governo, para que possa fazer essas reformas, a semelhança das grandes reformas feitas nos anos 90, que trouxe o municipalismo para Cabo Verde, que hoje é conhecido como uma das maiores reformas feitas em Cabo Verde, a criação dos municípios, as eleições diretas dos seus representantes. Daí que é necessário também, claramente, o novo governo, ou numa nova conjuntura, um governo ter uma maioria confortável para não só promover a regionalização, mas também levar o estatuto especial para a cidade da Praia e outras grandes reformas que é necessário fazer em Cabo Verde. Com este PSV está provado que é impossível fazer qualquer tipo de consenso para reformar o país. Um outro assunto também que marcou esta semana foi a divulgação de vários dados pelo Banco de Cabo Verde, pelo INE e também o relatório da FMI, que mostra que o país
vai continuar a crescer, o país vai continuar a gerar mais rendimento para os cabo-verdianos, para as famílias. Também o estoque da dívida pública de Cabo Verde está a baixar de forma sustentável, o país está a crescer, o que nos faz acreditar que nos próximos anos vamos ter um cenário muito animador aqui em Cabo Verde, que vai permitir criar mais rendimento, mais emprego para a nossa juventude, que é isso que nos interessa a todos. Também nesta semana o presidente do IFP, Dr. Paulo Santos, deu uma entrevista muito esclarecedora no Jornal Expresso das Ilhas, onde provou com números que os estágios profissionais está a ter um impacto muito positivo na criação de emprego para os jovens. Cerca de 60%, mais de 60% dos jovens que beneficiaram destes programas estão inseridos no mercado de trabalho. Também apresentou o orçamento para a formação profissional, para financiamento do empreendedorismo, etc. Um conjunto de medidas que aconselho os jovens cabo-verdianos a aproveitarem e abraçarem essas oportunidades que vão permitir ter acesso não só ao rendimento, mas também estar apto e preparado para ingressar no mercado de trabalho. Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República veio dizer que não houve crime nenhum na construção do mercado de coco, ao contrário daquilo que a líder do PSV vinha propalando e apresentou, inclusive, uma queixa-crime contra os dirigentes da Câmara Municipal da Praia. A Procuradoria concluiu que não houve crime nenhum, o PSV não conseguiu apresentar nenhuma prova para mostrar que houve crime no processo de construção desta obra, que, como sabemos, vai ficar pronta ainda este ano. Também ficamos a saber que o Parlamento cabo-verdiano levantou a imunidade parlamentar do deputado Moisés Borges, o famoso gestor do Fundo Ambiente. Ele vai responder no tribunal sobre os casos denunciados pela oposição na altura, pela Associação Nacional de Municípios, que estava a ver gestão danosa do Fundo de Ambiente. O Parlamento fez muito bem em levantar a imunidade parlamentar desse deputado para prestar contas à Justiça e provar a sua inocência, porque todos nós sabemos, todos os cabo-verdianos, todos os cidadãos são inocentes até que se prove o contrário. Então, o então gestor do Fundo de Ambiente vai ter a oportunidade em tribunal de provar a sua inocência, porque a questão da imunidade parlamentar, muitas vezes discutida aqui em Cabo Verde, é para proteger o deputado nas suas intervenções que faz enquanto tal no Parlamento ou na sociedade. Não é para proteger as pessoas de cometerem atos ilícitos. Então, o senhor, então gestor do Fundo do Ambiente, vai ter a oportunidade de provar a sua inocência na Justiça. Eu acho que esse caso deve ser esclarecido o mais rapidamente possível. Já vem arrastando há vários anos que houve denúncia de gestão danosa do fundo, muitas associações ilegais, associações que não eram formais, grupos informais próximos a certos setores, receberam avultados dinheiro público do fundo, provenientes do Fundo do Ambiente. Então é necessário também que a Justiça esclareça definitivamente esses casos, se não haver culpado, que inocente essas pessoas que estão envolvidos. São estes comentários que queria partilhar convosco hoje. Muito obrigado e uma boa Páscoa a todos.